Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kessia e hoje nós vamos pensar sobre o livro de Provérbios. Continuando de onde a gente parou, Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Essa parte em si ela é bem puxada, mas vamos lá. Eu acho ela muito interessante porque trata a sabedoria como uma pessoa. O texto em si, ele comunica como que a sabedoria age ao longo da vida do ser humano. Primeiro ela grita, clama de todos os cantos as grandezas de Deus, e quem a ouve se torna livre do pensamento rígido. Ué, pensamento rígido? O que é isso? Sim, eu decidi chamar assim, e eu sei que tem outros termos que se referem à mesma coisa, mas é quando a gente está tão acostumado a ver o mundo por uma ótica e não se dispõe a mudar essa ótica, não se dispõe a desconstruir os nossos conceitos e reconstruí-los se necessário. Pensamento rígido a gente chama muito bem de uma pessoa teimosa. Às vezes a gente está cismado naquele foco e não consegue ver de outra maneira, e outras pessoas vêm e tentam ampliar a nossa visão, mas ela permanece a mesma porque a gente não é capaz de enxergar além da nossa própria ótica. Um exemplo muito interessante que eu estava pensando nesses dias. A forma de cortar uma laranja. Como que normalmente a gente corta uma laranja? Eu lembro da minha mãe cortando laranja e da minha mãe e da minha avó cortando laranja. Elas vão lá, pegam uma faquinha, sentam na mesa e descascam a laranja. Assim fica até aquele filetinho de laranja, né? Em cima da mesa. Aí depois elas partem no meio e chupam a laranja. Mas, ao longo do tempo, quando eu cheguei a ter uma maturidade, eu percebi que tem outras formas de cortar uma laranja. Tipo, quando você corta a laranja em 4 pedaços, ou em 8 pedaços, você só tira uma parte da laranja e come do jeito que ela tá. Não precisa nem descascar. A minha mãe, minha avó e milhares de brasileiros aprenderam a descascar a laranja daquela maneira. E descascam a laranja daquela maneira sempre. Ensinam os seus filhos, perpetuam essa prática
de descascar a laranja para parti-la no meio e comer. E quando nós percebemos que tem outras maneiras de comer uma laranja, nós saímos desse pensamento rígido e passamos para um pensamento criativo, no qual nós pegamos a teoria e criamos outras maneiras de praticá-la. Entende? E a sabedoria faz isso conosco. Nós não simplesmente retemos conhecimento. Nós aprendemos com aquele conhecimento. Nós aprendemos a utilizar aquele conhecimento. E além do pensamento rígido, a sabedoria nos liberta de um pensamento individualista. Nós passamos a enxergar o mundo além de nós mesmos. E como seria isso? Conseguimos entender o quanto nós somos pequenos e de quanto nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado para nos ajudar e para ajudarmos essas pessoas. Nós passamos a entender que é importante que o outro esteja feliz, que é importante o bem-estar das outras pessoas, que é importante, além de pensar em mim, pensar em outras pessoas. Porque nós somos pequenininhos demais para abraçar o mundo todo, para ter todo o conhecimento do mundo. Nossa mente não é capaz de reter tudo. Então, por isso que nós precisamos uns dos outros, e a sabedoria traz essa luz de que eu preciso de você e você precisa de mim de alguma forma. E mais vale a paz do que a guerra. Mais vale a vida do que qualquer outra coisa que podemos conquistar nesse mundo. Depois de muito clamar, esse é o próximo passo da sabedoria. Ela zomba da gente, dizendo: eu te avisei. E nesse momento, não importa o que aconteça, a gente pode clamar. Ela não vai nos ouvir, ela não vai nos atender. Ai, mas Kessia, como assim? Ela não vai nos atender, Deus sempre nos atende. Vamos lá que eu vou explicar um exemplo muito prático que a gente pode pensar mais um pouco sobre isso. Eu creio que todo mundo aqui que está vendo esse vídeo já fez alguma prova na vida, uma prova de escola. Principalmente uma prova surpresa. Quando nós prestamos atenção nas aulas, fazemos as nossas anotações, é claro que cada um é diferente do outro. Tem gente que consegue simplesmente, prestei atenção, gravei todo o conteúdo e vou saber fazer uma prova agora. Tem gente que é capaz disso, mas a maioria de nós precisamos prestar atenção, absorver aquele conteúdo, fazer exercícios baseados naquele conteúdo, anotar, fazer as próprias anotações, as próprias observações. E quando fazemos isso, a qualquer momento que vier uma prova do conteúdo que você já estudou, você vai estar preparado para realizar aquela prova. Mas quando dormimos nas aulas, quando paramos para conversar com o coleguinha do lado, quando a gente mata a aula para ficar conversando com a tia da cantina, quando vier uma prova surpresa, vai ser realmente uma surpresa, porque você não vai saber de nada. E nesse momento, meu filho, não adianta. A não ser que você não seja honesto consigo mesmo e colhe. Mas a vida não é bem assim. Não é uma provinha de escola. Não dá pra simplesmente você ser pego de surpresa, olhar pra alguém do lado e colar. Porque na maioria das vezes, quando estamos nesses problemas de prova, estamos sozinhos. Em uma prova individual. E nesses momentos, não adianta tentar acessar alguma coisa na sua cabeça. A resposta não vai cair do céu. Era necessário que você estivesse preparado antes para estar diante desta prova. E assim é a sabedoria. Não porque ela goste de zombar dos outros, porque senão ela não estaria por todos os cantos clamando as grandezas de Deus, clamando a sabedoria e
e prometendo que derramaria o seu Espírito sobre nós para que falasse das coisas de Deus para nós. E aqui você já deve ter percebido que há uma dupla referência nesse texto. Eu não iria falar, mas é muito óbvio quando se fala essa parte de Provérbios que está fazendo referência a Jesus. Sim, e eu vou falar melhor nos próximos vídeos, mas Cristo é a própria sabedoria. Cristo é a essência do conhecimento, é a essência do saber. E Ele mesmo derrama o seu Espírito sobre nós para falar da sua palavra e das grandezas de Deus. E quando não nos rendemos a Ele, nós não temos sabedoria. Nós apenas temos conhecimento. Bem, então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Curte, compartilha, manda para os seus amigos da igreja, da faculdade e para tudo que você quiser mandar, para a faculdade de filosofia, de história. E é isso, né? Ficamos por aqui. Beijo. Tchau.